Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço, o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos programas de cultura da nossa região. Neste programa, a gente dá muita ênfase a livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, da boa música e do direito contemporâneo. É uma hora de puro conhecimento e de interação social. Esse programa é dedicado à memória do escritor imortal Helder Heronildes da Silva. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade, toda a nossa região, meu muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor do nosso conhecimento jurídico, da nossa cultura popular e da nossa cultura acadêmica. Então não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara Mossoró, na grade da TCM Telecom, todos os sábados às 19 horas, com este programa, Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa é de pura coordenação da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró, a Sejus, assim como é editado e coordenado por mim, Ricardo Alfredo. Movido a todos os escritores ao nosso abraço forte nesse dia de luto. Interessante porque quando pensamos na vida, pensamos a seguinte frase: para que nos preocuparmos com a morte? A vida já tem tantas preocupações que precisamos resolver primeiro. Cafúcio. Muito bem, gente. A morte ainda é um dos maiores mistérios da vida. É inevitável nos questionarmos porque precisamos nos despedir de alguém que amamos ou mesmo temer pelo nosso próprio fim. No entanto, milhares de possibilidades de lidarmos com a morte e refletirmos sobre ela, não apenas como um momento único de dor, mas como parte incontornável da vida. Quem sabe, pensando e aprendendo sobre esse implacável acontecimento, podemos encará-lo de forma mais corajosa. O programa de hoje é dedicado ao imortal Dr. Helder Heronildes da Silva, que no dia 30/6/2026 foi convidado para o Oriente Eterno, o nosso inovidável sócio fundador, presidente de honra e primeiro ocupante da cadeira 12 da Sejus, ao ouvir o chamado do Rei Universal dizendo: vinde bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que está disposto pelo meu Pai, preparado para ele, por ele, desde a fundação do mundo. Bom, gente, a gente tem um convite aí da academia. O convite diz a seguinte coisa: Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró, sob a direção, a Sejus, sob a direção do nosso querido irmão e amigo José Wellington Barreto, entidade orgulhosa da cultura moçoroense e potiguar, tem a honra de convidá-los a participar do sexta edição do Fórum de Debates Pensando em Mossoró. Esse Fórum de Debates Pensando em Mossoró é Caminhos para o Desenvolvimento da Região, é o painel de debate que contará com as ilustres presenças de doutora Vilma Pereira, primeira vice-presidente da Fierne, oradora de abertura. Professor doutora Cecília Raquel Maia Leite, magnífica reitora da UERN e membro da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró. Doutor Gustavo Coelho, secretário de Estado da Infraestrutura do Rio Grande do Norte. Quem desejar informações sobre o evento, a data vai ser dia 17 de julho. O local: Casa da Indústria de Mossoró, Nova Betânia, próximo à Uninasal. Horário, para quem não ouviu, às 19 horas.
vamos participar, é fundamentalmente importante, pessoal. Isso enriquece toda a nossa estrutura e a nossa sociedade. Convite da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus, a dia 17 de julho agora, 19 horas, local, Casa da Indústria de Mossoró, ali na Avenida João da Escócia, 3373, Nova Betânia, próximo a Uninassal. Todos estão convidados. Bom, pessoal, dando sequência ao nosso programa, nós temos aí os ausentes, né, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, assim como da AMOL, ausentes aqueles que partiram antes do combinado e foram ao Oriente Eterno. Tem razão em sentir saudade, eu tenho também. Tenho razão em acusar, houve um pacto implícito que rompestes, e sem despedistes, fostes embora. Detonastes o pacto, detonaste a vida geral com a sua ausência, a ausência de viver e explorar os rumos e obstáculos que a vida tem sobre sua orientação, em prazo sem consultar, sem convocar, até sem limite da folha caída, foste embora e partistes para sempre. Antecipastes a hora, teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecido e enlouquecendo as nossas horas, que poderias ter feito de forma mais leve e não tão grave. De que ato sem continuação, ato em si, ato que não ousa, nem sabemos ousar, porque depois dela não há mais nada o que fazer. Tenho razão para sentir saudade de todos vocês da AMOL, principalmente você, amigo Helder, que de forma ou da nossa convivência em falas camaradas, simples, apertar de mão, nem isso, a voz modulada, as palavras silábicas que nos ensinavam o caminho, que era sempre certeza de caminho de segurança. Sim, tenho saudade dos irmãos, membros da AMOL, que partiram antes, e de ti, Helder, sim, tenho saudades, sim, acuso-te porque fizestes o que não está previsto na lei da amizade e da lei da natureza, nos deixaste sequer o direito de indagar, porque fizestes, porque te fostes, Carlos Drummond de Andrade. Em seguida, pessoal, temos um vídeo aí, vamos assistir um vídeo dos ausentes da AMOL.
Bom, vocês assistiram aí o vídeo dos ausentes da MOL, também a partida do Dr. Helder Aronildes da Silva, nosso querido irmão e amigo. Em seguida, nós temos aí no nosso quadro de programação os dois hinos dos quais Helder Aronildes da Silva fazia parte como escritor imortal e ocupando cadeira tanto na Sejus como na MOL, assim como na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. O primeiro hino é o hino da Sejus, que tem letra de Tony e o grupo Sejus que canta essa bela canção. O segundo hino é o hino em homenagem ao nosso querido Helder, que é o hino da Academia Mossoroense de Letras. Vamos ouvir esses dois belos hinos em homenagem a Helder. Lembre-se, o hino da MOL é letra e música da professora Dalva Estela, que já foi. Hino da MOL, vamos ao hino da MOL e o hino da Sejus em homenagem a Helder. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, nós temos aí o poema de Helder, né?
o belo poema do nosso querido irmão e amigo Helder Heronildes da Silva. Diz o seguinte o poema de Helder. Vamos ouvir o poema de Helder. Quero ser, como sempre fui, sem retoques, sem filigramas, sem misturas, sem reticências, sem malaque, trajetos na via, mantendo-me inteiro toda a vida e a vida toda, preservando impacto a alma, mesmo envolta em sua imaterialidade abstrata falando. Instrumento de carne e espírito, numa conjunção de todos os elementos, sensitivos e insensitivos, mas que sejam voluntáveis, sem misturas, mas vivo. Eu fui sempre aquilo que sempre fui, sendo claro e sem subterfúgios. Há quem nasça misteriosamente, eu não. Há quem nasça antes do próprio nascimento, pois existi antes da vida, iniciada, criada e merecida, no mistério indecifrável dela própria, como fruto da fé, pois a fé é o oxigênio da alma, que seguindo o corpo se mantém angelical e puro, dando sentido àquilo que é, porque sempre foi. É por isso que se diz que a fé move montanhas. E move. Aceitá-la é saber viver, e eu sei, pois por ela e com ela vivo. Helder Heronildes da Silva, poema 15/3/2021. Nós vamos agora a vídeos sobre o velório de Helder Heronildes da Silva. Como estamos relembrando aqui o nosso querido irmão e amigo Helder Heronildes da Silva, nós temos aí a programação, um programa que já aconteceu, uma entrevista que eu e Geraldo fizemos com Helder. Vamos assistir ao programa, foi da Academia Mossorense de Letras. Esse programa foi a entrevista que eu e Geraldo fizemos. Vamos assistir as perguntas e essa participação em memória de Helder. Primeiro, seja bem-vindo, doutor Helder. Está conosco, muito nos honra com sua presença aqui, por ser uma das pessoas ilustres, histórica, não só da cidade de Mossoró, como desse estado e desse país. Helder é um grande nome apresentado, uma das figuras mais importantes da cidade de Mossoró, tanto nas artes, nas letras, como pessoa política, inteligente, capaz, grande escritor que o é. Helder Heronildes da Silva é nascido na cidade de Mossoró, nesse estado do Rio Grande do Norte, no dia 9 do mês de setembro de 1933, sendo filho de Francisco José da Silva e Francisca Laura da Silva. Dr. Helder, como é conhecido em nosso meio, é casado com Dona Zélia Macedo Heronildes e tem 2 filhos. São eles George Macedo Heronildes e Disraeli Macedo Heronildes. Dr. Helder tem uma bela história de conquista na vida. A sua vida acadêmica começa na Escola 30 de Setembro e tem o seu término na Escola Técnica União Caxeiral. Mais tarde, Dr. Helder se formou em Direito pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o qual, com louvores, foi o orador da turma. Orador da turma, e mais tarde Dr. Helder foi presidente da União
universitária moçoroense, pelo seu amplo destaque dentro da academia ou Universidade Federal. Ele é um dos sócios, ou talvez o principal sócio hoje, da Associação Norte-Rio-Grandense de Imprensa, e ele fez parte do quadro de redatores da antiga Rádio Tapuio, o qual era sucesso em toda a região oeste, aqui, tanto na cidade de Mossoró, como nas cidades circunvizinhas, onde as ondas sonoras chegavam. Quanto à sua vida acadêmica, após a formação no curso de Direito, Dr. Helder apresenta uma variedade de especializações, e dessas especializações o levou a trabalhar no Centro de Saúde de Mossoró, onde atuou também como jornalista, radialista, assim como é um homem que é membro das academias de instituição de direito. E, além disso tudo, nessa vida de Dr. Helder, nós encontramos no seu perfil que ele foi vice-reitor e também reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a nossa UERN. Ele é um dos membros do Diretório Executivo de Reitores da Universidade Brasileira, a CRUB. Foi governador do distrito L25 do Lions Internacional, além de presidente atuante do Lions na cidade de Mossoró. A sua vida maçônica é muito conhecida em toda Mossoró e região. Dr. Helder foi venerável mestre da loja maçônica Jerônimo Rosado e das instituições. Ele fez parte como membro do Instituto Cultural Oeste Potiguar, o mais antigo, também conhecido no nosso meio como INCOP, da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte, é membro também dela, da ALERN, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, da qual também ele faz parte, que hoje é o nosso presidente da AMOL, Academia Moçoroense de Letras, o presidente atual. Uma das maiores realizações da vida de Dr. Helder é que assim que termina a Universidade de Direito, ele é contratado como advogado da Comensa, hoje a gente conhece por COSERN, e lá, logo, assim que ele conclui o seu curso de Direito, também lança em alguns jornais artigos sobre a área do direito. O historiador Raimundo Soares de Brito, nosso Rai Brito, ele introduz o livro Fatos, Vidas, que são presenças. Livro este lançado por Dr. Helder Onilde da Silva em 1991, entre inúmeros outros. Helder é um dos pioneiros do jornalismo e do radialismo da cidade de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte. E falando em jornal, ele foi redator-chefe num dos mais importantes diários desse estado, chamado o Diário de Mossoró. E hoje, lamentavelmente, o Diário de Mossoró está extinto. De lá para cá, ele não perdeu o hábito de emprestar sua capacidade intelectual ao povo dessa cidade, lançando diversos livros, artigos em revistas, artigos em jornais. Esse é o mínimo que podemos falar de Dr. Helder Eronildo da Silva, o qual eu saúdo como bem-vindo. Professor, seja muito bem-vindo ao primeiro programa Academia em Foco, né? Como a gente falou, um programa que está coordenado, que é coordenado pela Academia Moçoroense de Letras, do qual você é o atual presidente. Mas vamos só para a gente começar a inserir aqui esse assunto de academia. O que é uma academia de letra, professor? E o que é que qual é o trabalho dela aqui na cidade? Resumidamente, a gente podia dar essa explicação, né? Bom, aos telespectadores, eu expressar a minha satisfação de participar do programa da Academia Moçoroense de Letras AMOL, da qual, graças a Deus, eu sou o presidente, e graças à bondade dos nossos membros, e dizer que uma academia é de significativa importância numa comunidade, numa cidade, no estado, porque projeta a vida acadêmica em si
e as forças representativas da cultura, das artes, das letras e da ciência, através de livros, através de palestras, de seminários, de simpósios, que levem à comunidade aqueles elementos formadores da própria opinião pública e, inclusive, aqueles elementos que saem, elementos que fortalecem a cultura, a inteligência de uma cidade inteira. Então, é a inteligência que é projetada, é a ciência que é projetada, as letras que estão projetadas através de elementos que compõem as academias, no caso, a Academia Moçoroense de Letras. E o exemplo está aqui, as duas personalidades que estão fazendo esse programa e que representam a força intelectual também de Mossoró, através de livros, através de palestras e através do próprio jornalismo que eles exercitam na cidade. Doutor Helder, o senhor está no 3º mandato na Academia Moçoroense de Letras. O senhor podia, assim, nos trazer uma reflexão ou nos apresentar quais são as principais ações da Academia no passado e atualmente? Olha, a Academia Moçoroense de Letras foi fundada em 1988 e tendo como escopo, tendo como elemento principal o inspirador da fundação da Academia, o professor Vantan Rosário, contando também com que foi o primeiro presidente. Posteriormente, sucedeu a Vantan Rosário o grande pesquisador moçoroense, o grande caraubense de Mossoró, Raimundo Soares de Brito, Rai Brito. E de Rai Brito aí passei a exercer esse honroso cargo, que para mim é uma grande satisfação, uma grande honra. Então, nós temos tentado, e graças a Deus, com certo êxito, projetar a academia em seus diferentes ângulos de atividade, inclusive estabelecendo, criando o concurso que está na 3ª edição, que vocês irão falar daqui a pouco, concurso João Batista Cascudo Rodrigues, em homenagem a João Batista Cascudo Rodrigues, que foi reitor de Mossoró, que foi um dos fundadores da Academia Moçoroense de Letras, concurso de crônicas, aliás, antes era conto e poesia, e foi incluído. Esse ano foi acrescido, nessa 3ª edição, foi acrescido com crônica. Aí, então, era conto, poesia e crônicas. A 3ª edição, que está sendo, o edital está sendo lançado agora para o Moçoroense, para o estado todo. Então, também a criação da biblioteca João Batista Cascudo Rodrigues, infelizmente, pela falta de elementos e estrutura financeira, ainda não foi formalmente instalado. Mas pensamento nosso fazer em homenagem a João Batista Cascudo, que desempenhou na cidade um grande papel, uma grande contribuição à educação, à cultura, às artes, às letras, inclusive como o fundador, o reitor fundador da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E também, pensamento nosso, que disso, o problema isso é um pensamento eterno de todo aquele que dirige uma instituição como a MOL, que é a sua sede própria, né? Nós vivemos num lugar, numa sala, onde comporta não, onde forçosamente se encontram várias outras instituições, como a MOL, que é uma sala na biblioteca Ney Ponto Duarte, em Mossoró. Então, é sempre o pensamento nosso termos o nosso lugar, temos a nossa sede, temos um cômodo onde possamos exercitar tranquilamente as nossas atividades administrativas. E lembro que não é a Academia Moçoroense de Letras que encontra essa situação. Todas as outras instituições de Mossoró estão nessa mesma situação.
E também a própria Academia Brasileira de Letras passou muitos anos em vários vários locais emprestados. Até que no momento de grande significação para as letras do Brasil, conseguiu o Petit Trianon, que o governo francês doou à Academia Brasileira de Letras, e depois ampliada é onde hoje se encontra ainda a Academia Brasileira de Letras. Mas, professor, como foi que surgiu mesmo a ideia da criação da Academia Mossorense de Letras? Como foi que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia, verdade seja dita, foi inspirada e surgiu dessa inspiração do professor Vantão Rosado. O professor Vantão Rosado é muito dedicado às letras, muito dedicado às artes, muito dedicado à cultura em Mossoró. E o exemplo, nós temos vários exemplos disso. A colação moçoroense é esse instrumento que Vantão Rosado encontrou para divulgar a cultura através dos livros dos jovens escritores, inaugurando uma etapa realmente de muito movimento nas letras e na arte em Mossoró. Então, foi inspirado em Vantão Rosado que surgiu a ideia de fundação da Academia Moçoroense de Letras. E, entre outros, destaca-se pela sua participação o professor Benedito Vasconcelos Mendes, Paulo Medeiros Gastão, o próprio João Raimundo Batista, Brito, né? professor João Batista, Cascudo Rodrigues e Sebastião Vasconcelos dos Santos também participava. Enfim, foram muitos os elementos que, inspirados em Vantão Rosado, fizeram o esforço, esse trabalho de organizar, de estruturar e dar vida à instituição, à Academia Mossorense de Letras, tendo sido, como já foi lei, o primeiro presidente, Vantão Rosado, o segundo, Raimundo Soares de Brito, e o terceiro, a pessoa que está falando nesse momento. Então, foi inspirado, a Academia Mossorense de Letras surgiu, inclusive, lá na ESAN, né? Na antiga, hoje é o FESA. Vantão era, inclusive, diretor da ESAN. E nessa época tinha uma sala lá na ESAN, tinha uma sala dedicada, academia, né? tinha uma sala dedicada à academia e também à Academia de Ciências, que também foi fundada por Vantão nesse período, de 25 de setembro de 1988. A fundação, tanto de uma como de outra. Academia de Ciências, que é integrada por vários cientistas do Rio Grande do Norte, eu não sei se nem funciona ainda. Mas Benedito Vasconcelos é um deles. Eu me lembro que até algum tempo atrás, até antes da reforma que fizeram lá na ESAN, existia um monumento de metal, né, que era um livro aberto, que era o símbolo, aquilo ali era exatamente sinalizando que ali estava instalada a Academia Mossorense de Letras, né? Tinha esse símbolo. Na frente da ESAN é um livro aberto. Realmente, aí infelizmente não sei. Tiraram esse monumento. Tiraram tudo. Professor, doutor Helder, a academia tem 28 anos de vida. Nesses 28 anos de vida, muitos dos acadêmicos já não estão entre nós, partiram para a eternidade. Quais são os nomes que o senhor mais lembra nessa relação de ausentes? Não, na relação de ausentes, eu lembro Dorian Jorge Freire, lembro Zé Dantas, irmão de Padre Sato, lembro Jaime Hipólito Dantas, João Batista Cascudo Rodrigues, Vantão Rosado, Raimundo Soares de Brito, os que me vêm assim à memória do momento. Monsenhor Américo. Monsenhor Américo Simonetti, bem feito. Raimundo Soares de Souza, que foi prefeito de Mossoró. Sebastião Vasconcelos dos Santos. Sebastião Vasconcelos dos Santos. E já... Padre Humberto. Padre Humberto, que no lugar da cadeira dele foi ocupada por Filemon Rodrigues Pimenta. A de Monsenhor Américo Simonetti por Padre João Medeiros, Bom Natal.
A de Dom José Freire, que também é ocupada por... Dom José Freire, que ficou, sim, por Guimarães, Padre Guimarães. Atualmente é Padre Guimarães. A de Vantan Rosado, o historiador. Eu tive o privilégio de assumir a cadeira 21. Sebastião. A de Vantan Rosado, o historiador Geraldo Maia. A de Dorian Jorge Freire foi eleito, e vai tomar posse ainda, se Deus quiser, Cid Augusto Rosado. E a de Sebastião? A de Sebastião, Ricardo está aqui presente, Ricardo. Só entendendo um pouquinho como é a formação de uma academia. A academia, baseada na Academia Mossorense de Letras, são 40 cadeiras, né? 40 cadeiras fixas. Cada cadeira tem um patrono, é uma pessoa que teve importância aqui na cidade, nas letras, que nomeia aquela cadeira, e cada uma tem seus ocupantes. Ocupadas essas 40 vagas, a única maneira de um outro intelectual adentrar a academia é quando morre um dos intelectuais, um dos ocupantes das cadeiras, né? E por essa lista que foi citada aqui, doutor Helder, a gente já viu que muitos já foram embora, já nos deixaram em apenas 28 anos de existência dessa academia, né? Muitos dos bons escritores aqui já nos deixaram, e sempre essa academia está sempre que alguém se encanta, vamos dizer assim, e que a gente diz que o escritor não morre, ele fica encantado em sua obra, né? Sempre que alguém lê um livro, lê um artigo daquela pessoa, está sempre lembrando a pessoa. E a academia, sempre que acontece a partida de alguém, ela faz uma solenidade, né, que é feita uma exaltação àquele acadêmico, a cadeira é tornada vaga, e há uma eleição para que novos intelectuais possam adentrar a cadeira e ocupar aquela vaga. E é uma coisa que a gente fala, normalmente, o imortal da Academia de Letras. Por que imortal? A pessoa não morre? Não, claro, né? O corpo morre. Mas há uma frase muito antiga, que diz o seguinte, essa frase é grega, de um filósofo grego, que enquanto o seu nome for lembrado, você não morrerá. Então, é nesse sentido que a academia incorpora essa imortalidade. Porque cada vez que alguém ocupa um cargo e vai assumir uma nova cadeira dentro da academia, ele tem que fazer um trabalho exaltando não só o patrono daquela cadeira, que é sempre lembrado, como todos os seus antecessores. Então, dessa forma, enquanto existir academia, todos os acadêmicos que passaram pela academia estão sempre sendo lembrados. E por essa máxima grega, enquanto você está sendo lembrado, você não morre, se torna imortal realmente, né? Mas, doutor Helder, um dos primeiros nomes na sua lembrança de ausências, ou daqueles que partiram para a eternidade, foi o nosso querido imortal Vantan Rosado, que, na verdade, foi o primeiro presidente da Academia Mossorense de Letras. Na sua opinião, no seu ponto de vista, qual foi o legado que Vantan Rosado deixou para a geração atual de acadêmicos? Olha, na verdade, eu poderia até dizer que Vantan Rosado deixou vários legados. Poderia até dizer nesse sentido, porque a coleção mossoroense é um monumento que não se apagará jamais no espírito, na mentalidade, na vida do povo de Mossoró. A coleção mossoroense que ganhou notoriedade internacional, que é citada em enciclopédias também de âmbito internacional, quer dizer, é é a força representativa da cultura, das letras e da editoração em Mossoró, no Rio Grande do Norte e do Brasil. Então, isso é um legado, é um legado que é um verdadeiro monumento à cultura, às letras e aos livros. É tanto que o escritor Jorge da Cunha Lima gosta sempre de lembrar, quando fala, inclusive quando ele faz discurso aqui em Mossoró, aí ele deveria dizer, fazer uma estátua de um livro, assim, um monumento do livro. Aí dizer, Mossoró livre, Mossoró livro. Aí, em homenagem a Vantan Rosado, ele costuma dizer. Então, Vantan Rosado é um legado, e inclusive o legado de fundação dessas instituições, sempre ele esteve presente, sempre inspirando os intelectuais da terra
à fundação. E o exemplo também no Instituto Cultural do Oeste Potiguar, ele, João Batista Cascudo Rodrigues, eu e outros, que fundamos o Instituto Cultural do Oeste Potiguar, ICOP, do qual eu fui presidente há mais de 10 anos, como presidente do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, da qual é presidente perpétuo João Batista Cascudo Rodrigues. Então, e também a AMOL e a de Ciências, e a Academia de Ciências. Então, são legados que Ivantan Rosado entrega pela sua brilhante carreira como homem de letras. Ele gostava de dizer que era um operário das letras. Trabalhador braçal da cultura. Trabalhador braçal da cultura. Quer dizer, é um homem que é sempre lembrado porque realmente é com justiça que o seu nome é lembrado. Não é porque não, é porque realmente ele deixou em Mossoró um exemplo de grandeza, de absoluta integração à cidade pela força, como já dizia da universidade, pela força do espírito, como a Liber Via Espírito, a Universidade de Mossoró. Então, é isso o legado de Ivantan Rosado, dessas instituições todas, inclusive a partir de 1958, isso daí é bom sempre lembrar, foi como que uma arrancada na cultura de Mossoró, com a criação da biblioteca, a criação da coleção moçoroense e Museu Municipal, e faça-se justiça a um homem, o prefeito de então, inspirado na Ivantan Rosado, foi Jerônimo de Serra Rosado Maia, em 1958. Pode-se até dizer que ali foi uma arrancada no setor cultural das letras em Mossoró. Para fazer justiça, quer dizer, ele tinha como inspirador, de Serra Rosado, tinha como inspirador da constituição dessas grandes obras, o seu irmão Ivantan Rosado. A gente, quando lembra de Ivantan, sempre se fala da área cultural, porque realmente foi tudo isso que você falou, e até um pouquinho mais que a gente vai... mais, não tem dúvida. Mas ele era um apaixonado pela cidade de Mossoró. Era. Sua cidade aqui, não só na área de cultura, ele fez muito. Né? Ivantan amava tanto essa cidade que a pequena cidade do interior não cabia todo esse seu amor, ele resolveu criar um país, né? O país de Mossoró, que a vida toda ele tratava a cidade pelo país de Mossoró. E ontem eu conversando com o filho de Ivantan, o doutor de Serra Rosado, Maia Sobrinho, e ele contando um fato interessante. Ele era cardíaco e tudo, e precisou ir para São Paulo e submeter uma operação muito perigosa, né? Foi talvez a primeira grande operação que ele fez. E o médico, conversando com ele lá em São Paulo, disse: de onde você é? Ele disse: de Mossoró. Aí o médico perguntou: onde é que fica Mossoró? Disse que ele se fechou, no Rio Grande do Norte. Aí quando o médico saiu, ele disse: ele pode ser muito bom em medicina, mas geografia ele não entende nada. Só passando ele chateado porque o médico não conhecia a sua cidade, que era Mossoró. Então, e a gente lembra outros fatos, assim, quando se fala de Ivantan. Hoje Mossoró é conhecida pelo petróleo, né, que explora aqui, e muito pouca gente sabe que toda essa luta, quem primeiro sonhou, quem primeiro batalhou pelo petróleo, usando toda a influência da família política para que a Petrobras viesse perfurar petróleo aqui em Mossoró, não é? E isso desde os anos 50. Em 1955 já tem documento ele brigando na Rádio Tapuio, né? Para que ele tinha tanta certeza que tinha petróleo aqui, baseado em alguns estudos que ele tinha tido conhecimento, que já brigava por uma implantação de uma refinaria para explorar o petróleo, né? Para processar o petróleo que ele tinha certeza que existia aqui em Mossoró. Além da luta da água, que foi desde o pai dele, né? Jerônimo Rosado, passando por Dissé e até de Zuí, todos se envolveram com essa luta da água. E uma coisa interessante é que quando ele já estava, nos últimos meses, digamos assim, até nos últimos anos de vida dele, ele tinha uma preocupação muito grande de ir embora. Ele sabia que estava próximo de ir embora e levar os conhecimentos que ele tinha na cabeça. E resolveu
trabalhava dia e noite para produzir uma série que ele chamou de Minhas Memórias. Então, é minha memória sobre o petróleo de Mossoró, minha memória sobre a água, né? Minha memória sobre a cultura de Mossoró. E ele foi em vários livros, foram muitos livros que ele foi produzindo, tentando tirar da cabeça todas aquelas lembranças para deixar para a posteridade, né? Quantos intelectuais, ou cientistas, se todos tivessem essa preocupação, o mundo hoje teria muito mais informação do que nós temos atualmente, né? Então, isso mostrando aí só mais um pouco do que foi Vantan, fora dessa área cultural, que é o que todos conhecem. Exatamente, a participação efetiva nesse setor. Inclusive, é engraçado, Vantan quem gosta de hoje gosta de dizer que Vantan é como a força da natureza, de hoje gosta de dizer isso. Mas aí houve um momento que disseram, rapaz, nós precisamos aumentar, os termos que ele deu, engraçado, precisamos aumentar a bancada de Mossoró na Academia Norte Grande de Letras. E você, mas Vantan, não, teve que aumentar a bancada nossa lá na Academia. Vamos falar aqui de Helder Oneildo, né? Vamos falar dos seus livros aqui. Professor, quantos livros você já publicou até hoje? Eu tenho 2, 3 livros e várias plaquetes. E tem em preparo uns 2 livros ainda, porque pelos elementos que eu tenho em casa, e já estou coletando, já estou organizando para fazer nova publicação. E o que concorri à Academia Norte Rio Grande de Letras é o de a vida a Rua de Jaime e outros temas. Rua de Jaime. Por que Rua de Jaime? Porque eu fiz um artigo, eu achei que Jaime morou muito tempo ali na Rua Machado de Assis. E eu fiz um trabalho no sentido de que aquela rua passasse a se chamar Jaime Porto Dantas, mas não consegui. Aí, de qualquer maneira, a Rua de Jaime e outros temas. Tem sempre ligar, a rua que devia ser de Jaime, porque Machado de Assis é tão homenageado lá de todo canto. Aí, por que não mudar a Rua Machado de Assis, em vez de Rua Machado de Assis, a Rua Jaime Porto Dantas? Aí eu fiquei nesse sentido, né? Doutor, nós temos uma curiosidade. Quem é Helder Oneildes, visto por si mesmo, por Helder Oneildes? Rapaz, Helder Oneildes é tal história. É um moçoroense que gosta da cidade, gosta de Mossoró. Às vezes eu digo até que até os defeitos de Mossoró são bonitos. Tal a minha ligação com Mossoró. E nasci aqui no bairro 12 anos, como toda a minha família é do bairro 12 anos. Meu pai era caraúbense, que mora em Mossoró, mamãe era moçoroense. Então, minha vida foi toda ela inspirada e vivida, e vai viver ainda há muito tempo, se Deus quiser, em Mossoró. Eu comecei a minha vida como menino, estudando numa escola particular de Dona Emília, lá na 12 anos. Depois, papai construiu uma casa aqui, aí nós viemos para o centro da cidade. Fiz o exame de admissão. Seu pai era pedreiro, né? Em mestre de obra. Meu pai era pedreiro. Aí ele era pedreiro, aí passou para mestre de obra. Tem muitas residências aqui que ele foi o construtor, foi o elemento de todas as casas, de prédio, de seu Manuel Negreiro. Papai é que cuidou da construção, porque ele era o compadre. O Manuel Negreiro era padrinho de Puca, meu irmão, que faleceu. E aquele prédio onde hoje a Secretaria de Tributação, também foi ele que construiu. Né? Ele passou para mestre de obra e depois passou para a prefeitura como um termozinho até que eu achava engraçado, cordeador. Que é hoje
que merda é rua que faz o Ah, tá. aí ele da época chamava cordeador. Eu devo ser pela corda aqui. Esse prédio que você está falando, aquele onde hoje é a Secretaria de Tributação, diz a história que ele foi o primeiro prédio em Mossoró onde foi usado concreto armado, né? Porque até então a estrutura era feita de madeira, por exemplo, o Museu Municipal tem a parte superior, mas é toda em madeira. Toda em né? madeira. A Estação das Artes, que era Também a estação, toda em madeira. segue o E mesmo aquele sistema. prédio, pelo menos até onde a gente sabe, foi onde. Mas sabe o que é que acontece? Ele chamava, era argamassa. Argamassa. Eles preparavam a argamassa e essa argamassa ficava como um concreto, como uma pedra de concreto. Eles elaboravam isso, faziam isso e passava ali um tempo até ela se petrificar. Bom, vocês assistiram aí, viram aí a bela reportagem e a participação profunda do escritor imortal que foi chamado ao Oriente Eterno. E em seguida aí a gente vai ver alguns depoimentos sobre Helder Onildes da Silva, nosso querido irmão que foi ao Oriente Eterno. Temos aí nos depoimentos Dr. Clóvis Vieira, Glauter de Alencar, Dr. Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Vamos ouvir em seguida esses 3 depoimentos. Olá, meu nome é Antônio Clóvis Vieira, sou membro da Sejus e da AMOL também. Estou na presidência do Rotary Club e faço parte de algumas instituições. E hoje, Dr. Ricardo Alfredo, você que é meu irmão, companheiro de várias datas, de muito tempo, já participei várias vezes do seu programa Memória Acadêmica e hoje estou para falar de uma pessoa que nos deixou recentemente, que é o nosso querido, mas quando eu digo querido, é querido de mesmo, é uma pessoa da melhor qualidade que nos deixou recentemente, que é o nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, Helder Onildes. Helder Onildes, não me falta predicados para falar sobre ele, e é com uma dor no coração, mas também guardando boas lembranças, porque por ter tido a oportunidade de conviver com uma pessoa tão boa como o Dr. Helder Onildes. Ele foi um dos meus padrinhos na AMOL, ele foi quem me recepcionou na ALAM, Academia de Letras e Artes de Martins. Eu tomei posse lá no Hotel Serrano em Martins e ele fez questão de sair daqui de Mossoró, que isso não é para qualquer um. Eu, um neófito, né, nas academias, jovem ainda, sem expressão nenhuma, e ele fez questão de ele e Dona Zélia sair daqui de Mossoró para me prestigiar lá em Martins. E assim ele era com todo mundo. Quem precisava de oportunidade, ele estava sempre disposto a abrir as portas. Vá em paz, meu irmão, vá com Deus. Eu sei que você, nesse momento, agora já está ao lado dele, do Criador. E aqui nos resta saudades e também a felicidade de ter podido conviver com a pessoa do seu nível. Muito obrigado por sua existência. Hoje o nosso compromisso é para aqui tentar falar um pouco sobre Dr. Helder Onildes da Silva. Um vizinho há 40 anos, um vizinho amigo das atividades artísticas culturais, um homem jornalista, um homem advogado, um homem pai de seus filhos, Israel e George, esposo da professora confreira Zélia Macedo, que foi minha professora no Colégio Diocesano Santa Luzia, na disciplina Organização Social Política Brasileira, a USPB. O Helder Onildes, reitor da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É com muita alegria e grande satisfação que falo sobre Helder Onildes para nossa contemplação. Que descanse em paz nas mansões celestiais. Vá em paz, grande irmão.
Que Deus abençoe grandemente nas mansões celestiais. E um dia, quem sabe, possamos nos encontrar para a troca de aprendizado. Aprendendo e ensinando, ensinando e aprendendo. Que Deus abençoe eternamente. Saúde e muita paz para todos. Walter Alencar do Couto, presidente da Academia Moçoroense de Literatura de Cordel. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre uma pessoa muito especial. É o Dr. Helder Eronildes, um intelectual que a gente teve a oportunidade de conviver com ele, de aprender, como poucos, um homem muito à frente do seu tempo, especialmente pelo conhecimento, pela tranquilidade, pela paz, pela inteligência que passava para todos nós. Na faculdade, nas academias em qual fez parte, no meio jurídico, sempre Dr. Helder tinha uma palavra, um ensinamento para nos transmitir. Infelizmente, hoje não se encontra mais ao nosso lado um irmão, um maçom, como poucos também, porque sobre nos mostrar, nos transmitir conhecimentos filosóficos diversos, mas especialmente aqueles que estão que a gente aprende na maçonaria, que nos engrandece, que nos dignifica, que transforma pessoas e sociedade. Então, muito nós temos e teremos que aprender com o Dr. Helder, com os seus ensinamentos, com os seus textos, com a sua produção, que não foram poucos, foram muitos, os seus discursos, nos mais diversos meios de comunicação que ele teve a oportunidade de proferir as suas palavras. E hoje, na semana que a gente teve esse falecimento, essa passagem para o Oriente Eterno, e passou a ser saudade nas mentes, na vida, na cabeça de todos nós, a gente só tem aqui lamentar, obviamente, porque a gente não quer perder as pessoas próximas, pessoas como o Dr. Helder, mas especialmente agradecer. Então, agradecer por ter a oportunidade de ter vivido em tempos que poucos outros não vão ter como viver, Por exemplo, a gente viveu, eu tenho a honra de dizer que convivi com pessoas como o Padre Sátiro, pessoas como o Dr. Milton Marx, como o Dr. Helder, como a doutora Helder e tantos outros intelectuais que fizeram a gente poder viver melhor. Então, aqui eu quero só render honra e glória ao grande arquiteto do universo por permitir que eu pudesse, em poucos momentos, por vezes, ter convivido como um intelectual como o Dr. Helder, mas também poder transmitir e repassar todos os ensinamentos. Então, quero mandar um abraço para todos e lamentando a perca desse grande amigo, mas também felicitar aqueles que puderam conviver com ele um pouco. Também, obviamente, mandar um forte abraço e os pêsames para toda a família, mas especialmente para a Dona Zélia, que também é uma pessoa muito especial e não há como a gente imaginar Dr. Helder sem a presença de Dona Zélia. Então, forte abraço, amigos, e fiquem todos com muita paz e alegria. Bom, pessoal, hoje o programa foi totalmente dedicado a Dr. Helder Eronildes da Silva. E agora, vocês vão ficar vendo algumas fotos aí. Inicialmente temos uma frase que nós criamos para Helder, as fotos de Helder por trás uma belíssima música que vocês ouvirão e verão, e as fotos que retratam a vida de Helder, encerrando com uma bela foto, para a gente ir para a nossa reflexão, concluindo o nosso programa. Vamos às fotos de Helder.
bem, gente. Hoje, 3 perguntas, o nome da nossa reflexão. Existem 3 perguntas que nos acompanham em nossa jornada. Primeira pergunta, quem eu sou? Segunda pergunta, de onde eu vim? Terceira pergunta, para onde eu vou? E dessas dúvidas nascem os temores, os traumas e os medos. A nossa dor na alma fica mais latente quando alguém que gostamos parte para a eternidade e antes do combinado. E o sentimento de solidão e de perca busca dentro de nós nos dominar e nos fazer duvidar da jornada traçada pelo eterno e Rei universal, Deus. No entanto, a fagulha de fé que nos resta aponta para o eterno Cristo, a alegria e conforto dos homens, pois é neste momento que o Espírito do Eterno nos ensina que, logo, bem ali, está a ressurreição para os que dormiram na esperança do Cristo vivo. Diz as Sagradas Escrituras, a Santa Bíblia, que o Senhor, desde a fundação do mundo, já planejou a magnífica reunião em que os filhos serão entregues aos seus pais e pais aos seus filhos, esposas aos seus maridos, maridos às suas esposas, se encontrarão entre lágrimas de alegria e caloroso abraço. E assim, a cruel separação imposta pelo pecado já estará eliminado para sempre. Então se cumprirá a profecia do apóstolo Paulo: a morte foi destruída pela vitória, 1 Coríntios 15, 54. Mesmo que a morte não seja o fim, ela nos rouba todas as nossas expectativas, tudo que temos. Todavia, o que tem o poder de tirar a confiança de Cristo? Nada. Pois é o Cristo mesmo que vai colocar tudo no seu devido lugar. Então, quando a angústia, a solidão e o desespero tomar conta de sua alma, lembre-se que Cristo afirmou: deixo-vos a minha paz lhes dou. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14 e 27. Portanto, Cristo é a esperança viva da ressurreição. Após a morte dele, ele afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. E em seguida ele mesmo prometeu: porque eu vivo, vocês também viverão. João 14, 19. Cristo é a única esperança para a vida após a morte. E em breve cantaremos, assim como o apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça do Eterno, que nos dá vitória por intermédio do Rei Jesus Cristo. Portanto, meus amados amigos e irmãos, sede firme, inabaláveis e sempre abundante na presença do Eterno. Sabendo que o Senhor, o vosso Deus, não trabalha em vão. 1 Coríntios capítulo 15, 55 a 58. Bem, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetória vai ficando hoje por aqui. Essa foi uma homenagem ao nosso querido irmão e amigo que foi convidado para o Oriente Eterno, Elder Onildes da Silva. Que o Senhor o recebeu de braços abertos. Eu sou Ricardo Alfredo. Agradeço pela sua amizade e companhia. Espero em Deus que todos fiquem bem, para que na próxima edição estejamos juntos aqui. Continue firme, buscando todos o bem, todo dia, trabalhando e reforçando que existe apenas 3 coisas: a fé,
a esperança e o amor. E delas, aquele que nos encontrará no Oriente do Eterno é o amor que permanece para sempre. Forte abraço, fiquem com Deus.